Tá assim. Da outra também estava agarrando. Demorava. Ele abriu a primeira. Não lembro qual slide que eu vai lá para 30. Vamos 30. Assim. Eu não estou entendendo isso também. Aquele dia abriu os primeiros? Abriu, mas aí depois, quando eu fui dando demorava a passar o slide. Olha, ele está no 30, é? Está no 29. Pode ir. Não, pode ir para frente, bem na frente. Bem para frente? Com 40, quer ver? Vamos ver. Aí. Esse já deu? Já deu, daqui para frente. Agora, onde que eu vou ficar passando aqui, né? Aí. Vai começar no 40 ou no 41? Não, no de trás, que você vai tirar. Aí. Pode pôr gravação. Mano. Bom dia, gente. Aqui no osso, é estranho. Muito ruim, eu não estou ouvindo nada. Alô, teste. Engraçado que eles também não estão ouvindo isso agora, não. Aqui, mas Estamos te ouvindo sim, professora. Tá ouvindo sim. Tá? E eu ouvi ela também agora. Obrigada. Tá? De nada. Tá? Você pode fechar para mim a porta? Fecha. Obrigada. Bom dia, gente. Maria Clara, fala aí. Bom dia. Tá ouvindo? Todo mundo ouvindo? Estamos ouvindo e estamos vendo. Então tá. Coisa boa ouvir e ver, né? Hoje a gente vai continuar aí na hanseníase, na clínica, né? Eu falei com vocês que a clínica é soberana, e nós começamos na fase inicial da doença, não é isso? Então, o quadro clínico tem acometimento mais frequente dessa fase aí, na face, nas orelhas, nádegas, braços, pernas e costas. As lesões de pele sempre apresentam alteração de sensibilidade. Isso é que diferencia dos diagnósticos diferenciais, né, com as outras que nós já falamos, né? Ela é mitissuda positivo ou negativo, ou seja, o paciente tem ou não tem imunidade contra o bacilo de Hansen. A baciloscopia dela é sempre negativa, e ela, então, é a primeira manifestação da doença, e o diagnóstico diferencial nós falamos com nevo acrômico, né? O que é o nevo acrômico? A criança nasce com uma mancha acrômica, né? Por agenesia vascular. Com a pitiríase alba, que eu falei com vocês que é muitas vezes confundida com os pediatras acham que é problema de parasitose intestinal, não é isso? E com a pitiríase versicolor, que eu já dei para vocês, que é uma micose superficial, e com o vitiligo também. O vitiligo na fase eritematosa, né? Porque quando ele já está na fase acrômica, ele faz o diagnóstico inicial, mas assim, tem que chegar na fase de eritêmato hipocrômica. Muito bem. Então, as máculas, né, ou áreas são circunscritas, vocês estão vendo aí, ó, circunscritas, a área, né, ó, máculas circunscritas hipocrômicas ou eritêmato hipocrômicas, tá certo? Pode ter um eritema marginal, né, que quando é no vitiligo, ó, o eritema marginal para depois ficar crômico no vitiligo, não é isso? E nas crianças sempre mais comum na face. A maioria é uma lesão única, de sensibilidade alterada, e a principal sensibilidade é a térmica, que é alterada,
tá certo? Já falei também. A sensibilidade tátil, às vezes, está preservada aqui ainda. Combinado? Não ocorre deformidades nessa fase, né? Deformidade nunca ocorre aqui. Pode ocorrer hipohidrose ou anidrose, que eu falei com vocês na outra aula também. Porque ele pega as glândulas sudoríparas, né? Muito bem. Pode ter uma alopécia total ou uma alopécia parcial nas lesões. Aqui não tem o pelo, certo? A prova da estamina, ela é incompleta, que eu já falei da prova da estamina, que é aquele arco reflexo. É o segundo que está pedido, né? Porque o bacilo também acomete os capilares e também o quê? Os pelinhos, não é isso? Ele introduz ali no pelo também o bacilo. Então, a prova da estamina, ela é incompleta, é mais feita em crianças e portadores de doenças mentais, que não sabem, né, te falar se está quente, se está frio, se você está sentindo a sensibilidade tátil, né? E, muito bem. Agora, quanto muitas lesões maculosas, né, ou de mácula, com limites pouco precisos e alterações de sensibilidade não intensa, sugere a evolução para outra patologia, para outra forma que nós vamos ver hoje. Então, essa é a fase ideal para o tratamento. Aqui, ó, que é o pulo do gato, né, para você não deixar evoluir. Nos nervos aqui, não há espessamento de tronco nervoso ainda, né? Os nervos mais calibrosos, superficiais e profundos, não comprometidos, né? E sem capacidade, tá certo? Aí eu falei com vocês que na histopatologia, o que a gente vai ver? Que é um infiltrado, né? Se você fizer a biópsia aqui, ó, linfohistiocytário inespecífico, não é isso? Com disposição ao redor dos vasos, dos nervos e anexos. Pois é, então, muito bem. São poucos bacilos no interior desses filetes, quase que a gente nem vê. Então, agora nós vamos passar para aí nós já falamos o teste, né, do diagnóstico, com sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, já falamos da parte do estesiômetro também, né, que é para sensibilidade. Aqui é o diagnóstico com a estamina, né, aqui a prova está completa, que a primeira é pela picada da agulha, e você tem o primeiro eritema, depois você tem o segundo eritema pelo arco reflexo, e depois você tem a pápula. Aqui você não tem o segundo eritema. A prova da pilocarpina, para você ver o que é? A sudorese, né? Muito bem, porque ela acomete as glândulas também. Aqui, ó, não está o que? Acometido. Aqui sim está acometido, ó, não há sudorese. Muito bem. Passemos. Então, olha lá, o diagnóstico diferencial nós já vimos, né, que eu já acabei de falar com vocês, que é os nervos, não é isso? O nervo acrômico, a pitiríase alba, né? A pitiríase vesicolo, nós já falamos. Aqui, ó, o diagnóstico agora aqui já vai sofrer alguma alteração, ó. Aqui não só tem mácula, aqui já começa a ter umas pápulas, né, ó. Então, é sinal que o paciente, ele tem o quê? Alguma resistência contra o bacilo. Então, você vai pegar na forma tuberculoide. Então, a forma tuberculoide que nós vamos ver hoje. Vamos ver aqui. Aqui é outra, indeterminada. Assim, pequenos. Merda essa. Tá entrando aqui nesse negócio, não? Aqui outra, da indeterminada. Aqui também, então, o que está acontecendo aqui, ó? Sinal que o paciente não tem imunidade, que tem muitas lesões, ó. Então, ele é mixtura negativo, ele pode caminhar para tuberculoide, que nós vamos falar hoje, ou para virchoviano. Vamos ver aqui.
né? Mais lesões. Pronto. Agora aqui a forma tuberculoide. Então, ou também chamado de polo, MHT. Então, vocês resistência contra o bacilo. A baciloscopia é negativa nessa forma, tá? Tem boa resposta imune celular. Então, os linfócitos CD4 e CD8, os CD4 eles são numerosos, tá? Mais os macrófagos na área central da lesão. E os linfócitos CD8 mais na periferia. Então, sem proliferação dos bacilos, eliminados, na maioria, eles são eliminados, não tem proliferação de bacilo, eles são mais eliminados na sua maioria, né? E aqueles títulos que eu falei com vocês do anti-PGL1, eles têm baixo índice de PGL1, né? É similar aos da população sem a doença. Por exemplo, eu falei com vocês que numa comunidade, por exemplo, na sala de vocês de 80% da população tem sensibilidade contra a doença, é Mitsuda positivo. E ele, às vezes, tem cura espontânea, com a própria imunidade, né? Tá certo? Então, as lesões cutâneas, como é que vão ser? Vamos ver aqui. Na forma tuberculoide. Hoje a gente chama polo, que ele é imutável, né? Então, olha lá. As manchas são eritematosas e as áreas dormentes, ó. Então, são máculas ou placas eritematosas, eritematoacastanhadas ou hipocrômicas bem delimitadas, contorno bem regular ou formando lesões anulares em forma de anel. Elas são circulares, né, ó, circunscritas ou geográficas, tá certo? Elas podem ser únicas ou em pequena quantidade. E elas são assimétricas. Qualquer área da pele pode estar cometido. Aqui a gente vai ter, então, os distúrbios sensitivos aumentados nessa lesão. Então, os distúrbios sensitivos estão aumentados aí nessas lesões. A gente vai ter alterações da sudorese, né, que são alterações vasomotoras, então você não sua aqui, né? Alopécia, que a gente vai ter aqui também, total ou parcial nas lesões. Então, as lesões tuberculoides, que a gente fala da forma tuberculoide, no histopatológico a gente vê tipo em raquete, né? Que são os nervos espessados emergindo das placas aqui, né? Então, isso é no histopatológico. Muito bem. Agora aqui entra, que nós vamos falar de uma vez, da parte neurológica. Pode ficar à vontade. Então, a parte neurológica são os nervos neurais que são precoces, né, e intensos. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade, gente. Então, as lesões neurais, então, são precoces e intensas. Se você vai ter neurite, não é isso? Os troncos nervosos são acometidos em pequenos números, muitas vezes mononeural. Às vezes só um nervo está acometido, ou seja, mononeural. O acometimento aqui é assimétrico e aí leva à incapacidade. Então, essa forma, apesar de ser benigna em relação à imunologia, você tem as células imunológicas competentes para isso, eles vão ser mais o quê? Mais agressivos nos troncos neurais, tá? Então, vai levar à incapacidade. Então, a gente vai ter destruição de fibra pelos granulomas, porque vai dar um granuloma. Na histopatologia, se você fizer aqui, aí vem lá no histopatológico, granuloma de células gigantes, não é isso? E você pode encontrar ou não o bacilo ali. E pode até dar abscesso do nervo.
Tá certo? Muito bem. Então, apesar dessa forma ser uma forma imunocompetente, ela é mais agressiva em relação aos troncos nervosos. Então, olha aqui, aqui está a forma, né? Ó. Aqui você já tem a alteração de quem? A alteração, não tem só mácula, você tem a alteração já de quê? De microtubérculos ali, ó. Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui também é uma placa extensa, né, ó, com microtubérculos, ó. E aqui o extremamente importante que vocês têm que fazer é o teste de sensibilidade. Aqui já tem teste de sensibilidade alterado, completo. Ou seja, não sente o que é quente e frio, não sente a dor e não sente o tato. Muito bem. Aí é uma forma, essa forma aí a gente chama de hanseníase tuberculoide da infância, né? Da infância, vocês estão vendo, ó, que dá para delimitar direitinho. Então, essa forma é mais comum em crianças de 2 a 4 anos, né? E filhos de pais com hanseníase na forma virchoviana. Porque a forma virchoviana que nós vamos ver agora, ela não tem imunidade específica, então o paciente ele fica eliminando os bacilos, né? Então, quando a gente vê essa forma aqui, provavelmente o pai e a mãe, ou o pai, ou só a mãe, ou ambos, podem ter a forma virchoviana, que é uma forma grave, né, e contagiante, tá certo? Então, essa é uma forma mais comum em crianças de 2 a 4 anos, a baciloscopia é negativa, o Mitsuda, se você fizer, é positivo, né? E o aparecimento de pápulas ou nódulos acastanhados ou eritemato acastanhados. Né? As lesões são únicas, né? A maioria das vezes, ou pequenas quantidades. E ela é mais comum na face e nos membros. Muito bem. E ela, quando cicatriza, ela pode dar uma cicatriz variceliforme ou varioliforme, né? Com área de atrofia aqui, ó, quando ela cicatriza. E aí, ela também, essa aqui, não tem sinais de comprometimento neural. A cura, às vezes, é espontânea, com a própria imunidade do paciente, né? Muito bem. Então, agora, nós vamos ver o outro polo. Aqui, ó. Então, o diagnóstico está aqui. Então, essa é a MHT tuberculoide, né? Completamente diferente da indeterminada, porque você tem microtubérculos, elevação, ó, relevo. Ó, várias lesões com alteração. Que alteração que tem aqui, além de eritema? Aqui a gente tem a infiltração. O que é infiltração? Então, vocês têm que ver lá nas lesões elementares. O edema, o que é o edema? Extravasamento do líquido para o espaço intersticial. E o que é infiltração? Além do extravasamento do espaço para o espaço intersticial, você tem células aqui imunológicas, né? Ó. Por isso que está infiltrado. Se você encostar uma agulhinha aqui, há o aparecimento da linfa. Então, a característica da patologia da hanseníase, você tem também a infiltração, grife isso aí, ela é infiltrada. Então, se eu perguntar o que é infiltração, é o quê? É o carreamento do líquido para os espaços intersticiais das células, junto com as células inflamatórias. Tá certo? Ó, aqui, ó. Isso aqui é infiltração. Ela tá, ó, tem relevo aqui, ó. Não tem relevo? Tem relevo. Ó, olha lá, ó. Tem relevo aqui também.
As alterações, né? Manchas eritematosas, tem os nódulozinhos também, ó. Aqui está chamado de caroços, né? O paciente que fala com a gente, mas são nódulos e as áreas são dormentes e insensíveis. Pronto. Agora, aqui também, o que a gente vai passar para Virchoviana? Vamos ver se está aqui. Então, a Virchoviana, vamos ver. Que é o polo, né? Que o polo, aqui nós vimos a forma indeterminada, é uma forma instável da doença. Pode ser mitsuda positivo ou negativo. Acabamos de ver o que é o MHT, que é o Morbo Hansen, na sua forma tuberculoide, onde é mitsuda positivo, o paciente tem imunidade celular contra a doença. Agora nós vamos ver o outro polo aqui para baixo, que é o MHV, que é chamado de hanseníase virchoviana. É a forma grave da doença, ou seja, onde o paciente é mitsuda negativo, é a forma contagiante da doença, tá? E ela é multibacilar, tem muitos bacilos. Então, o paciente não tem resistência, né? O bacilo faz a festa no paciente da forma virchoviana. Os bacilos, eles têm multiplicação livre, né? E multiplica em toda a parte do corpo, né? E multiplica também, é claro, em quem? Nos macrófagos, certo? Muito bem. Então, a baciloscopia das lesões ela é intensamente positiva. Então, você vai ver na baciloscopia muito bacilo de Hansen. Então, a baciloscopia é lotada de bacilo, né? A hora que a gente vai fazer a lâmina, que eu mostrei para vocês na outra aula, né? Com bacilos isolados ou com bacilos em globias, que são aqueles amontoados de bacilos que são característicos da forma virchoviana. Então, muito bem, é a disseminação para a maioria dos tecidos, esses bacilos, né? Então, ó, a gente tem nas lesões pouca quantidade de células CD4, tá certo? Juntamente com a CD8, difusamente. Então, os títulos de anti-PGL1, eles são altos nessa forma. Então, como é que são as lesões cutâneas? As lesões cutâneas são variadas, são polimórficas, ó. Várias formas, polimórficas. No início, elas podem ter máculas hipocrômicas, discretas, com limites imprecisos. Porque na forma indeterminada, a gente tem um limite preciso, certo? Nós vimos lá na frente. Aqui não. Aqui você tem limite impreciso. Então, a evolução dessa forma, ela é lenta para placas infiltradas, que vocês estão vendo, tem várias aqui, placas infiltradas, ó. Então, ó, placas infiltradas, eritematosas, eritemato-pigmentadas, vinhosas, eritemato-cúpricas. O que é cúpricas? Quem sabe? Olha, claro, o que é cúprica? Ou ferruginosas, né, na cor de ferrugem, que nós vamos ver aqui agora, ó. E mal delimitadas. Então, aqui, ó. Cúpricas ou ferruginosas. E a gente tem o que também, ó? Infiltração dos lobos auriculares. Aqui a gente tem, então, os tubérculos, ó, a infiltração aqui, ó, maciça, né? Ó. Infiltração do lóbulo, ó. Essa é a forma virchoviana. O bacilo está fazendo a festa no cidadão. Ele não tem imunidade celular contra o bacilo, ó. E o que ocorre desses pacientes também, né? O que vai ocorrer também? Esses nódulos, essas placas isoladas, ela tem distribuição simétrica, né, ó, de um lado e de outro, ó. Simétrica. Ela poupa, essa virchoviana, ela vai poupar as axilas, né, e regiões da coluna vertebral, e lesões inguinal e perineal também. Então, a alopécia vai acontecer também em ciliar e supraciliar, na sobrancelha aqui também.
Começa no terço inferior dela. E aí uma vasta cabeleira, dando então essa fáscias, que a gente chama de fáscias leonina. Certo? Então, a face leonina são várias lesões na face com cabelos preservados aqui em cima. O leão, não tem a juba do leão, né? Então, o rei da floresta. Então, ele tem uma juba, né? Então, o paciente tem o cabelo aqui preservado, mas ele tem a ausência de a tal da alopécia ciliar e supraciliar. Tá certo? E os nervos nessa forma? Como é que os nervos vão estar? Né? Porque é uma doença dermatoneurológica. Então, a gente tem um acometimento extenso dos nervos, mas tem o acometimento extenso, tá? Ele é simétrico, aí a gente tem anestesia mais tardia, ou em luva ou em bota. Então, você não tem sensibilidade nem das mãos e nem dos pés, certo? Aí a gente vai ter uma invasão bacilar da célula de Schwann, né? Que vai causar, então, histologicamente, que é degeneração espumosa nessas células. Tem desmielinização, né? E tem lesão e destruição do eixo nervoso. Então, apesar de grande quantidade de bacilo no nervo, há uma pequena reação inflamatória, ao contrário da forma tuberculoide, que a gente tem um polo tuberculose já tem uma reação muito intensa inflamatória. E aqui não. Aqui é o contrário, apesar de grande quantidade de bacilo nessa forma, né, e no nervo, há pequena reação inflamatória. Tá certo? Cronicamente, o infiltrado aí, então, linfohistiocytário, vai comprimir os filetes nervosos. E, tardiamente, o que vai acontecer? Fibrose e hialinização do nervo. Tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui outro. Então, nós vimos, ó, a forma indeterminada, a forma que vocês colocam indeterminada, o polo tuberculoide, o polo vichoviano. Agora, a gente tem uma outra forma aqui, que é chamada de dimórfica, ou borderline, né? A forma dimórfica ou borderline. O que é essa forma dimórfica ou borderline? É uma mistura desse aqui, ó, do polo tuberculoide, aqui, e do polo vichoviano. Então, o paciente, nessa forma dimórfica, ela é uma forma imunologicamente instável, porque você tem aqui, ó, Mitsuda positivo, Mitsuda negativo, né? O paciente, então, ele tem uma forma imunologicamente instável. Muito bem. Mas ele é, na maioria das vezes, mais aqui, ó, Mitsuda negativo. Ele é mais, na maioria dos casos, é Mitsuda negativo. Muito bem. A baciloscopia dele aqui também é positiva, tá? E ele tem predomínio de lesões bizarras, né? E grande quantidade de lesão. Então, como é que são essas lesões da forma que a gente chama de forma borderline, ou também chamada de dimórfica, né, ou dimorfa. Então, a gente tem lesões esburacadas, é muito interessante. O que é esburacada? Ou em queijo suíço. Já viu queijo suíço, que ele é furadinho, né? A gente está vendo em queijo mineiro, vai ver suíço. É difícil, né, filho? Negócio hoje em dia. Então, é o seguinte, igual queijo suíço. Já viram aquele filminho lá do como é que chama lá, Patinhas, né? Antigamente era o Patinhas mesmo, sei. Tem o ratinho lá, não é isso? E tem o queijo, que é aquele buraquinho, né? Central, queijo suíço. Então, as lesões são assim também. São como se fossem buraquinhos, assim, ó, em queijo suíço. O centro dessa lesão é hipocrômica,
ou aparentemente normal. E a borda dessa lesão, eritema acastanhada, de limites nítidos à borda. E aí no centro parece aquele buraquinho. Na parte interna, né? Então, ó, lesões, borda, eritema acastanhadas de limites nítidos na parte interna da lesão e impreciso na parte externa. Então, vamos ver aqui, vou voltar aqui, vamos ver aqui se tem essa dimórfica aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Ó, é essa aqui, tá vendo? Então, a parte aqui, ó, ela é bem delimitada, parece um buraco de queijo suíço. Então, essa forma é a forma dimórfica ou borderline. Para frente. Então, essa aqui. Vichoviana, nós acabamos de ver. Pronto. Então, como é que a gente vai fazer para fazer um tratamento dessa patologia? Como que a gente faz, né? Nem toda forma que você vai dar o mesmo medicamento. Vocês viram. Aí a Organização Mundial de Saúde falou assim, ó, nós vamos dividi-la, né? Operacionalmente, a pessoa não tem, às vezes, mitissuda nessa área, etc. Nós vamos classificar da seguinte maneira. Se o paciente tiver de 1 a 5 lesões, né, de 1 a 5 lesões. Então, ele é considerado paucibacilar, certo? Então, essa é uma classificação operacional, para a gente poder fazer o tratamento. Então, se de 1 a 5 lesões, ele é paucibacilar. Tem poucos bacilos. Se o paciente tiver mais ou igual a 6 manchas, né, a gente pressupõe que tem muito bacilo, então é multibacilar, tá certo? Então, esse é o tratamento que hoje em dia a gente faz de acordo com multibacilar ou com paucibacilar. Se você vê que se o paciente tem menos de 5 lesões, é paucibacilar. Se tiver mais de 6 lesões, é multibacilar. Certo? Então, nós vamos ver aqui, ó. Então, o resumo da classificação operacional. Paucibacilar. Quem que é paucibacilar? É o indeterminado e o tuberculoide. É paucibacilar. Multibacilar. Quem são os multibacilares? É o dimórfico e o vichoviano. Então, tem mais de 5 lesões aqui. Tem menos de 5 lesões aqui. A baciloscopia, eu já falei com vocês, né? No multibacilar, no paucibacilar indeterminada, ela é negativa, você não encontra bacilo. E nem na tuberculoide também, se você fizer a baciloscopia, também você não encontra bacilo. Onde que você vai encontrar bacilo? Muito bacilo na forma vichoviana, que é a forma que você vai contagiar. E na forma dimórfica ou borderline, que pode ser negativo ou positivo. Falei com vocês que na maioria das vezes é negativo, não. Então, ele é considerado multibacilar. São 2 tipos de tratamento. Então, tratamento para quem tem paucibacilar e multibacilar. Muito bem. Então, aqui, ó, eu já falei com vocês, como é que a gente faz, né? Isso aqui é um diagnóstico tardio, não é o caso, né? Que você está vendo a baciloscopia. Eu falei que é o quê? Que ele é, o bacilo de Hansen, ele é alto ácido resistente. Vocês estão vendo aqui as globias, né? Os glóbulos. E aqui é o azul de metileno, né? Que é, você lava essa lâmina com álcool ácido, né? Lava tudo, o bacilo vai pigmentar pela carbofucsina de zinco. Então, esse paciente aqui já tem alterações até no palato aqui, né? São lesões, então, tardias, é um diagnóstico tardio. Então, como é que eu vou fazer o tratamento dele?
Tratamento. O que é isso aqui, meu filho? Tira aqui para mim. O que é isso aqui? Onde que eu tiro isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Não, não posso esperar aqui não, filho. Espera aqui. Aqui, gente, aqui, ó. Me deu isso aqui. Como é que eu tiro isso aqui para não ficar? Já que eu posso... Eu acho que era coisa da bateria do notebook. Que bateria? E agora, o que vai reiniciar? Da tomada. Como é que eu faço para reiniciar aqui? O açúcar não ligou ali, não? Espera aí, viu, gente? Deu reiniciação. Vamos botar. Eu não sei o que é isso. Cadê a menina? Alternativo, iniciar agora. Iniciar aqui?
You are currently the only person in this conference. Não, fim de semana. Aí, deixa eu ver. Voltou, professora. Voltou no lugar que tá. Deixa eu ver. Esperar um pouquinho, ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Voltou aí, meninada? Voltou, Maria Clara? Cadê ela? Ô, tô ouvindo nada. Ah, professora, está aqui. E vê se ó, vamos ver. Vocês estão ouvindo? Maria Clara? Estão ouvindo? Já caiu o negócio aqui, voltou, tá aí na tela? Tá todo mundo ouvindo e vendo, professora. Ah, tá. Todo mundo ouvindo e vendo. Bem. Então, continuando aí, né, que terminou aí. Então, o diagnóstico tardio. Então, assim, não é mérito para ninguém fazer o diagnóstico tardio, né? Então, vocês estão vendo aqui que provavelmente esse paciente é da forma vinchoviana, né? E é a forma contagiante da doença. Muito bem. Então, o diagnóstico tardio. Chegou esse paciente lá na semiologia ou em qualquer ambulatório, isso aqui é mérito da gente fazer diagnóstico? Não é mérito, né? Para mim não é mérito, porque o paciente já tem destruição, né, ó, nasal, né, ó. Falei com vocês que o bacilo tem predisposição por áreas frias, né, ó. Então, essa forma aqui também é vinchoviana, aqui, ó, madarose, aqui a gente já tem aqui os tubérculos, essa é a forma vinchoviana também, o diagnóstico tardio. Outro diagnóstico tardio, né? Ó, o paciente, ele tem essa pele que a gente chama uma pele anserina, né? Que é uma pele ressecada. Por quê? Por alteração das glândulas sudoríparas, né? Ó, já tem a madarose ciliar e a supraciliar. E o nariz, né, em célula, ó, a queda, né, nasal. Se ele tivesse somente essa queda aqui, ó, e não tivesse essas outras coisas, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias, né? Quando a gente tem a sífilis, né, que a gente chama de sífilis congênita, a gente tem esse nariz em célula aí também. Então, muito bem. Então, este aí é a forma vinchoviana. Forma tardia da doença. Outra forma tardia, né? Olha o pobre coitado do senhor, né? Ó.
esse olhar, né? Um olhar pedindo, né? Pelo amor de Deus, ó, me faça o diagnóstico, né? Olha como é que eu tô, doutor, eu pareço um leão, né? Um leão triste, né? Ó. A sensibilidade, né? A parte humanitária do médico tem que ser ao extremo, né? Então, um bom médico, já dizia meus professores, né? Meus mestres, que eu tive muitos professores, mas muitos mestres também, né? Ó. É isso aqui, ó. Então, a madarose ciliar, supraciliar, a infiltração maciça, né? Ó. É a face leonina. Então, isso é característico. Aqui também, ó. Se esse paciente aí, aqui já começa também, né, ó. Mas ele ainda tem um pouquinho de cílios, ó. Mas ele tem uma madarose ciliar, olha lá, quase, né, iniciando no terço inferior e vindo, ó. Aqui tem que fazer o diagnóstico, né, o paciente jovem, né, com a luz ossifisteciária, né, a gente chama sinal de Hudson. Se der tempo, a gente pode até falar, né? E aqui, já pegando o quê? Os nervos, né? Principalmente que nervo? Já tem uma opacificação da córnea, né? Aqui, aí a gente pede o paciente, né? Para fechar os olhos, e ele não consegue fechar os olhos, né? Como é que é chamado disso? Chama o quê? Quando você não consegue fechar os olhos. É madarose? Não. É o quê? Quem sabe? E aí, gente? Fala aí, Maria Clara. Você não está respondendo nada hoje. Responde aí. Então, nós vamos ver os nervos, agora, os mais acometidos, não é isso? Então, a gente tem aqui, ó, os mais acometidos são esses aqui, mas os principais, na cabeça, é o auricular ou retroauricular, o facial, né? Nos membros superiores, o radial, né? Aqui também o radial cutâneo, o mediano e o ulnar. Né? O ulnar a gente palpa nessa fossa epitocleana aqui, ó. Então, esses são os nervos mais acometidos. No membro inferior, o fibular e o tibial. Então, eu já mostrei lá, quando você tem, então, um nervo retroauricular acometido, você vai ter é para você, viu, filho? Você vai ter aqui o quê? Um espessamento do nervo. Você vê, você nem palpa, né? Então, esses são os nervos mais acometidos. Os três mais acometidos são o retroauricular, né? São os mais acometidos. O retroauricular. No membro superior, o ulnar, ou também antigamente chamado de cubital, ulnar, o mediano e depois o radial, nessa sequência. E no membro inferior, o fibular e o tibial. Quando você já tem os dois acometidos, você tem aquela marcha, né, escarvante. A pessoa não consegue, se botar um chinelo de havaiana, etc., ele não consegue andar, né? Não consegue andar, tem que arrastar, que é a tal da marcha, que a gente chama de marcha escarvante. Muito bem. Então, como é que a gente palpa, né? Então, aqui a gente palpa que nervo, que esse aqui é o radial, que é atrás aqui do deltoide, não é isso? Aqui, nessa fossa epitocleana, é o ulnar, né, chamado de ulnar, ou antigamente tubiral. O mediano, a gente não consegue palpar, né? A gente faz só aquela coisa do Tyndall, né? Aquela percussão de Tyndall.
Aqui. Quem que tá aqui? É o tibial, né? Olha lá, o tibial também nessa fossazinha aqui. E o fibular aqui atrás, né? Da região maleolar aqui, ó. Ah. Então, o tibial posterior. E o fibular ali. Muito bem. Então, isso aqui é que eu falei com vocês da imunologia, né? Como é que você vai classificar. Então, ó, menos de 5 lesões, né? Tem a resposta celular, então, ela é chamada de paucibacilar, né? Então, ela tem resposta celular. Agora, aqui você não tem resposta celular. Você tem uma carga bacilar, então é o multibacilar, que é mais que 5 lesões. Então, aqui, ó, nós estamos vendo esse nervo, né? Ó. Enorme, né? Ó. Então, você tem uma neurite aqui também, ó. Aqui você tem a reação imunológica, que nós não vamos entrar nesse capítulo, né? O paciente, durante o tratamento, ele pode ter reações imunológicas, né? Ou seja, o paciente pode adquirir alguma imunidade das reações. Então, as lesões ficam mais evidentes, né? Mais infiltradas. Ou pode ser também por causa do iniciando o tratamento, né? Olha lá, ó. Forma virchoviana. Então, aqui é uma reação, que a gente chama de reação ascendente, a morte abrupta, né? De muitos bacilos depois do medicamento. Diagnóstico diferencial, já falei, então a forma T, não é isso? Ó. A gente faz, então, com dermatite seborreica, com granuloma anular, com necrobiose lipoídica no paciente que tem diabetes, né, tipo 1, e com a tinea corporis, ou tinea corporis, que o aspecto, eu falei com vocês que a forma tuberculose pode ter esse aspecto também de micropápulas, né, ó. Só que aqui você tem o quê? Tem sintomatologia, né? Tem prurido intenso, não é isso? Muito bem. Agora aqui a forma virchoviana. O principal diagnóstico diferencial é com a lua secundária, né? Olha lá. Você não tem aqui a madarose também, ó, do terço inferior. E aqui com linfoma cutâneo, né? Ó. Linfoma cutâneo, lesões tuberoides também, e aqui com a neurofibromatose, ou também chamada de doença de von Rickenhausen, onde vocês têm esses neuromas aqui também, né? É uma doença genética. Então, esses são os principais diagnósticos da forma virchoviana. Já falamos também. Aqui é na forma dimórfica ou borderline. Então, a forma dimórfica que eu falei com vocês, que é aspecto de queijo suíço, a gente vai fazer com eritema polimórfico. Esse eritema polimórfico, muitas das vezes, ele é, às vezes, desencadeado por uma bactéria, por um vírus, né, o eritema polimórfico. E aqui, o retroauricular, que você não palpa, você vê, né, ó, o nervo retroauricular, a espessura desse nervo, né? E o linfoma cutâneo também, que você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Essa forma dimórfica, ou borderline. A mistura das duas formas. Vamos cá. Então, tratamento. Falaremos do tratamento agora. Então, essa é uma lesão única, né? Mas é lesão única. Provavelmente a hanseníase infantil, já falei dela, né? E às vezes a própria imunidade da paciente acaba com isso. Mas aí nós vamos ver o tratamento. E o tratamento é dividido, então, paucibacilar. Quem são os paucibacilares? Pacientes que têm até 5 lesões.
Então, a gente vai fazer 6 doses do medicamento. Então, é o seguinte, lá, isso é feito lá no setor, né? Aí, o governo é obrigado a dar isso aqui, tá certo? Então, é o seguinte, a gente faz autoadministrar, a gente faz supervisionado, você corta essa cartelinha aqui, tem o quê? Tem a sulfona aqui, tá? Um comprimido de sulfana e 2 rifampicinas. Então, a sulfona, ela é conhecida como dapsona, foi a sulfa que deu origem a todas as outras sulfas, de ação lenta, de ação rápida, né? Por exemplo, de ação lenta, sulfametoxazol. Então, essa aqui é a sulfona mãe, que a gente chama, diamino difenil sulfona. Você dá esse comprimidinho branquinho para o paciente, que é bacterostático, e dá 2 bactericidas, que é a rifampicina. Então, é 100 miligramas do DDS, e cada comprimidinho, cada cápsula dessa aqui, ó, de rifampicina, tem 300 miligramas. Então, são 600 miligramas. A gente dá isso para o paciente na frente do médico, né? Muito bem. 6 meses, ó. 6 meses. E em casa, você pede ele para tomar autoadministrado. Ele mesmo toma, depois do almoço, um comprimidinho de sulfona. Olha lá, ó. Certo? O que eu botei aqui? Em até 9 meses. Porque às vezes o paciente perde um mês de tratamento. Perdeu, doutora, o ônibus não chegou, etc. Então você aumenta mais um mês. Vai para 7. Doutora, não deu para eu vir também nesse mês. Aí você aumenta para 8 meses. Doutora, eu não pude vir, né? 9 meses. Aí, 3 meses que ele perdeu, você tem que reiniciar o tratamento. Certo? Então, esses são os paucibacilares. Quem que é multibacilar? Quem são os pacientes multibacilares? Mais de 5 lesões, não é isso? Então, ó, aí a gente vai fazer o seguinte, supervisionado, você corta isso aqui, ele vai tomar sulfona, um comprimido de 100, 2 rifampicinas, fazendo um total, né, 300 miligramas cada uma, dá 600, e 3 clofazimina, chamada de clofazimina. Então, são 2 bacterostáticos e 1 bactericida. Isso ele vai tomar todos os meses com a gente durante 12 doses, ou seja, durante 1 mês. Em casa, ele toma auto-administrado a sulfona, igual essa aqui, e você dá 50 miligramas de clofazimina, certo? Perdeu aqui, igual perdeu lá, você pode dar até em 18 meses. Perdeu primeira dose, né? Doutora, pedi, não pude vir. Aí você vai aumentando as doses. Então, até 18 meses você pode fazer. Se perder consecutivo, tem que reiniciar o tratamento também. Tá certo? Muito bem. Então, esse é o tratamento. Então, as reações de incapacidade. O que você tem que falar com o paciente? Seu fulano, escuta aqui. O senhor tem que ter muito cuidado com os olhos, né? Nós vimos aqui que o nervo oftalmico, né, atravessa aqui, e aí você não pode ficar olhando para o sol, você tem que, todos os dias, à noite, a gente prescreve um colírio, né, tipo uma lágrima, né, lágrima artificial, chamada de lágrima, para lubrificar, né. As mãos, você tem que ter muito cuidado com as mãos, porque você não sabe o que é quente, o que é frio. Então, você tem que ter cuidado. À noite, a gente passa uma vaselina, né? O paciente, etc., para hidratar. Nos pés, você tem que ter cuidado. Com o quê? Com o que você vai calçar. Às vezes, você tem uma pedrinha no seu pé, no seu sapato, e vai fazer um mal perfurante plantar aqui, né? Certo? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos... O que alteração que é essa aqui na mão? A gente tem a alteração de quem aqui, ó? Que é a extensão da falange proximal e flexão da distal. Aqui é o nervo que está cometido, é o cubital, ó. Então, você tem semigarra.
A palma aqui, ela fica plana, né? Fica plano. E você não consegue fazer o quê? Essa oposição do polegar com esse aqui, ó. Quando se está tudo acometido, né, a gente tem a que a gente chama mão simiesca, mão de macaco. O macaco, esse dedo dele aqui, o polegar, ele é igual aos outros dedos, né? Ele consegue fazer essa apreensão aqui, ó. Então, essas são as alterações aqui das mãos. Então, as alterações das mãos são, vamos falar, na frente aqui, ó, a gente tem aqui, ó, os músculos, hipotrofia da eminência hipotenar e tenar, hipotrofia. Palma plana. Você não consegue fazer oposição do polegar com o quinto quirodátilo. É isso? E aí você vai ter a semigarra. Se você tiver tudo comprometido, você tem a garra completa. Vamos ver se tem aqui. Por alteração desses nervos, né? Então, isso aqui é a reabilitação que a gente faz, né? Paciente, etc., né? Tem que ter, é uma patologia multidisciplinar, né? A gente tem que ter os fisioterapeutas, essas pessoas para ajudar a gente, né? Então, ações de controle que a gente tem que ter na hanseníase. Primeiro, diagnóstico precoce. Falei com vocês, da forma indeterminada é o diagnóstico precoce. Você fez ali 6 meses de tratamento, você não vai evoluir para nada, né? Então, ó, tratamento com poliquimioterapia, vigilância dos contatos. Quem quer contato com o paciente? Todos que moram com o paciente. Aí eu peguei um paciente, classifiquei na forma vichoviana, doutora, então tem que chamar todos, né, ou na outra qualquer forma, todos os contatos de quem mora com eles. Eu não tenho uma vacina específica contra a doença, né? Eu falei com vocês que o bacilo, ele é peculiar. Até hoje não se encontrou meio de cultura contra ele. Para ele, né? Contra não, para ele, né? Proliferar, não é isso? Então, a gente tem que dar o quê? O BCG aqui, ó. Então, a gente faz a vigilância dos contatos, o exame dermoneurológico e vai dar BCG. Então, o BCG, se você tiver uma cicatriz vacinal, você dá mais uma BCG. Se você não tiver cicatriz vacinal, você dá 2, né? Prevenção de incapacidade, eu já falei, né? Prevenir, tem que prevenir. E prevenir é a melhor coisa que tem para tudo, né? E o diagnóstico e tratamento de reações e neurites. Se eu tiver, por exemplo, uma neurite, né? Apesar de você não ter sensibilidade contra a doença, você tem uma neurite, uma dor profunda, né? Então, aí você tem que dar, às vezes, um corticoide por via sistêmica, né? Você tem que dar, às vezes, a clofazimina também, que é excelente para neurite, vai depender da evolução do paciente. E a reabilitação, e o principal, né, desse controle da hanseníase é a divulgação de sinais e sintomas, né? Que é quanto tempo chega uma doença aqui, hoje nós estamos só por conta de quem? Da Covid, tudo na nossa vida é por conta dela, né? Então, é informação em massa, né? Em todo lugar você tem informação. Aí esquece das outras, né? Mas o barco está andando, né? Você não vai ter só Covid, você vai ter várias outras coisas também, né? Então, a Organização Mundial de Saúde queria prevenir, né, fazer a eliminação completa, né? Então, reduzir a prevalência ao nível de 1 paciente para 10 mil habitantes, né? A transmissão será gradativamente reduzida se eu fizer isso aqui, ó, e diminui a ocorrência da doença. Mas não aconteceu muito isso, né? Então, Então, aqui, ó, princípio da eliminação, acesso ao diagnóstico, né? Acesso ao diagnóstico. Se você não sabe da doença, como é que você vai fazer? Não é isso? Tem acesso ao diagnóstico, que é o que? Doutor, estou com essa mancha aqui, ó, eu não tenho sensibilidade nela. Você vai no médico, ele não sabe nem o que é isso, o que é, nunca ouviu falar, nunca estudou. Como é que você vai ter o acesso ao diagnóstico? Né? E tratamento, né, com a poliquimioterapia pela Organização Mundial de Saúde, integrados na atenção básica. Isso é da atenção básica à saúde, básico, né? Quando vocês formam, vocês são o quê? Médicos,
generalistas, né? Uns vão trabalhar com a família, outros vão, né? Mas é uma atenção básica, né? É uma doença que é um segundo país acometido no mundo, então você tem que saber, pelo menos fazer um diagnóstico diferencial, não é isso? E aqui os tratamentos. Muito bem. Você também pode ajudar a eliminar a hanseníase. Você já sabe, né, que o principal são as manchas, né, que é a forma indeterminada e que faz diagnóstico diferencial com várias outras, né. Então, agora eu já estou pelo menos, né, tem alguma coisa em mãos e agora eu vou estudar, porque a hanseníase é uma doença que eu sou hansenóloga, né, você tem que estudar a vida inteira, né. É uma doença peculiar, né, por causa do bacilo que é peculiar, que não se encontrou, então, um meio de cultura para ele. Então, é uma doença que a gente tem que ir de massa, né, quanto mais a pessoa vive em conglomerado, quanto mais tem baixo nível social, né, aí tem uma frase célebre, né, que eles falam que a hanseníase tem horror à riqueza, mas não é riqueza, é porque você tem os princípios básicos, né? Você vê hoje em dia o povo morrendo de fome aí porque não tem trabalho, nas casas tem 5, 6, 7, às vezes 8, 9 pessoas no cubículo. Então, isso tudo é extremamente importante, né? E eu acho que é só por hoje. Viu, meninos? Um abraço para vocês e até a próxima, tá? Tem alguma pergunta aí? Maria Clara, alguém quer perguntar? Estou vendo nada aqui. Mensagens. Ana. Fazer o favor de deixar o nome aí no chat aí, para a frequência, tá? Pergunta nenhuma? Ah, muito bom, hein? Um espetáculo. Ninguém quer perguntar nada? Então tá bom. Um abraço para vocês e até a próxima. You are currently the only person in this conference.